Imagina que você conheceu uma pessoa nova e a primeira impressão que você teve foi: nossa, a voz dessa pessoa parece de uma criança. Ou então você tá lá na sua empresa e alguém chega pra você espalhando boato e ele pega e fala alguma coisa como: parece que fulano foi demitido. Em português a gente usa essa palavra parece, né? Uma coisa parece com outra, ou parece que alguma coisa aconteceu. Não tenho certeza que aconteceu, mas os indícios assim indicam que talvez aconteceu. No japonês é possível expressar essa ideia também, e para isso é usada uma estrutura chamada mitai. Eu vou mostrar nessa aula para você como que ela funciona e também muitas frases de exemplo. Essa estrutura passa exatamente a ideia de comparação, a ideia de semelhança, a ideia de que há indícios que uma coisa parece com outra ou que há indícios que alguma coisa aconteceu, mas não é uma certeza 100% absoluta. A voz daquela pessoa parece de uma criança, mas não necessariamente é de uma criança, só lembra, né? Ou parece que fulano foi demitido, baseado em boatos, baseado no que eu escutei, baseado na cara dele, mas não é uma certeza absoluta. Olha só a primeira frase de exemplo falando justamente aí da voz de criança. Kodomo mitai na koe, voz parecida com a de uma criança. Kodomo significa criança, mitai na, aqui é a aplicação dessa estrutura, né, que você vai ver ainda nessa aula, e por fim, koe, que significa voz. Então percebe, ó, voz parecida com a de uma criança. Kodomo mitai na koe. Existem duas formas básicas de você aplicar essa estrutura. A primeira é você colocando a palavra mitai, a partícula ni, e depois dela vem um adjetivo ou um verbo. Isso serve para falar que alguma coisa, né, é semelhante a um adjetivo ou semelhante a um verbo. Lembrando que adjetivos são características, verbos são ações. Olha só essa frase de exemplo que vai ficar bem claro para você. Kouri mitai ni tsumetai. Gelado como o gelo. Kouri significa gelo, mitai ni, fazendo a comparação, né? Tsumetai significa gelado, ou seja, olhando de trás para frente, gelado como o gelo. Perceba que eu estou falando que alguma coisa é gelada, então eu estou atribuindo um adjetivo para ela e comparando com alguma outra coisa que é gelada, né, para dar essa ideia de comparação. Então, kouri mitai ni tsumetai, gelado como gelo. Olha só mais um exemplo. Shinda mitai ni neteiru, está dormindo como se estivesse morto. E agora eu estou comparando uma ação com outra ação. Estou comparando a ação estar dormindo com a ação estar morto. Estou falando que ele está dormindo como se estivesse morto. Então, antes do mitai, nós temos shinda, que significa morreu, né? Mitai ni neteiru, está dormindo. Neteiru significa está dormindo. Como eu coloquei um verbo, né? Estou comparando um verbo com alguma coisa, eu coloquei mitai ni. Mais um exemplo dessa aplicação. Nós vamos ter mais exemplos ainda, mas só para ficar bem claro. Olha só. Diamond mitai ni kagayaku. Brilhar como diamante. Diamond significa diamante. Mitai ni kagayaku. Ou seja, alguma coisa brilha como se fosse um diamante. Como nós temos aqui um verbo, nós colocamos mitai ni. Diamond mitai ni kagayaku. E o outro caso é quando o que está sendo comparado é um substantivo e não um adjetivo ou um verbo. E nesse caso nós vamos colocar mitai na, ok? Colocamos a partícula na, que é inerente aos adjetivos do tipo na. Esse mitai, ele funciona como um adjetivo do tipo na nesse caso. Olha só o primeiro exemplo. Chichi mitai na dansei ni naritai desu. Quero me tornar um homem parecido com o meu pai. A primeira palavra aqui é chichi, que significa meu pai. Mitai na está ligando com dansei, que significa homem, né? Então, um homem como o meu pai. Perceba que essa palavra, dansei, ela é um substantivo. Por isso que eu estou usando mitai na. E aí ele complementa a frase, né, com naritai, quero me tornar. Próximo exemplo, imagina que você chega num salão de beleza, né, e você mostra uma foto identificando como que você quer que corte o seu cabelo. Você pode falar, kono modelo mitai na kamigata ni shite kudasai. Faça meu cabelo como o desta modelo, por favor. Então olha só, kono modelo mitai na kamigata. Um corte de cabelo parecido com este modelo. Kamigata significa corte de cabelo. Como o que está sendo comparado é um substantivo, eu quero um corte de cabelo parecido com esse modelo, e corte de cabelo é um substantivo, eu coloco o na. Mais um exemplo. Nihon no inaka mitai na keshiki ga aru. Há paisagens parecidas com áreas rurais do Japão. Então olha só, começa com Nihon no inaka. Inaka significa áreas rurais, né? Nihon significa Japão. Mitai na keshiki. Keshiki significa paisagem. Então, paisagens como as áreas rurais do Japão. Como paisagem é substantivo, né? Estamos utilizando mitai na.
E agora vamos ver mais frases de exemplo diversas, usando esses dois modelos, né, para você fixar bem o entendimento dessa estrutura. Vamos lá. Anata mitai na hito wa hajimete deatta yo. É a primeira vez que eu encontro alguém parecido com você. Olha só. Anata mitai na hito. Uma pessoa parecida com você. Anata mitai na hito. Aí depois temos Kimi wa otou-san mitai na shaberikata o suru no ne. Você tem uma forma de falar parecida com a do pai, né? Então, ó, Kimi wa, você. Otou-san mitai na shaberikata. Otou-san significa pai. Shaberikata significa forma de falar. Então, uma forma de falar parecida com a do pai. Novamente, substantivo, né? Então, utilizamos o na. Próximo exemplo. Hontou ni shiranakatta mitai desu. Parece que ele realmente não sabia. Hontou ni é simplesmente realmente, né? Shiranakatta significa não sabia, é o verbo shiru. E aqui nós colocamos ele no final, mitai. Ou seja, parece que ele não sabia. Parece que aconteceu uma ação, mas eu não tenho certeza. Aquele primeiro exemplo que eu dei, né, do ser demitido, ele poderia ser feito dessa forma. Você coloca o verbo e no final coloca esse mitai, dando a ideia de que parece que alguma coisa aconteceu. Agora uma expressãozinha, né? Itsumo mitaini, né? Significa simplesmente como sempre. Itsumo significa sempre, mitai, parecido, né? Então, parece sempre, parecido como sempre, uma expressão. Mais um exemplo. Anata mitai ni baka janai. Eu não sou idiota tipo você. Então, temos aqui Anata mitai ni, como você, né? Parecido com você. Baka janai, não ser idiota. Próxima frase. Kyou wa natsu mitai ni atsui. Hoje está calor como se fosse o verão. Kyou wa significa hoje. Natsu mitai ni, parecido ou como se fosse o verão. Natsu significa verão. Atsui significa calor. Mais uma frase. Kumono ue de neteiru mitai na futon ga hoshii. Eu quero um travesseiro que pareça que eu estou dormindo em cima das nuvens. Neteiru, estar dormindo. Mitai na, parecido como se estivesse dormindo. Ou como se estivesse dormindo. Mitai na futon. Futon a gente traduziu aqui como travesseiro, mas é um negócio tipicamente japonês. Olha essa foto aqui que você vai entender o que é. Lembrando que significado e tradução são coisas diferentes. O importante é você guardar o significado das coisas. E essas são as frases de exemplo. Eu só queria deixar agora uma pequena nota sobre sinônimos. É um conceito importante que você tem que ter na hora que você está estudando uma segunda língua, para você não ficar muito confuso. Que é o seguinte, pensa nas seguintes frases em português mesmo, né? Vem para o português agora. A primeira delas é: ele tem uma voz igual a de uma criança. Ele tem uma voz como a de uma criança. Ou ele tem uma voz que parece de uma criança. Perceba que a ideia central por trás dessas três frases é exatamente a mesma. Eu estou comunicando a mesma ideia. O que nós temos são diferenças na linguagem, nas palavras escolhidas, que causam pequenas nuances diferentes e na maioria das vezes essas diferenças nem são voluntárias. É simplesmente o estilo de fala daquele falante. Na hora veio na cabeça dele, ó, a voz daquela pessoa parece com a de uma criança. Ou ele tem uma voz como a de uma criança. Eu estou transmitindo a mesma ideia, só que eu estou trocando pequenas palavrinhas, isso causa pequenas trocas de nuance, às vezes sim, às vezes não, mas o significado, a ideia central é a mesma. Só que apesar da gente fazer isso com extrema naturalidade no português, é muito comum estudantes de japonês ou outras línguas ficarem confusos quando ele vê esse mesmo fenômeno acontecer numa outra língua. O fenômeno da gente mudar um pouco, né, transmitir a mesma ideia, falando de formas levemente diferentes. Então isso acontece no japonês também, e nem tudo é quadrado, nem tudo é uma matemática. Você vai encontrar formas de falar que são diferentes da estrutura que eu acabei de te ensinar. Você vai ver outras estruturas que transmitem a mesma ideia. No japonês e todos os idiomas têm sinônimos, e uma mesma frase ela pode ser construída de praticamente infinitas formas diferentes, transmitindo a mesma ideia. Só para exemplificar, no japonês você poderia usar a estrutura so, ou então a estrutura yo, que você vai acabar aprendendo em breve. Ela transmitiria um significado muito semelhante. Praticamente todas essas frases eu poderia montar usando essas estruturas, fazendo algumas adaptações gramaticais, e isso na maioria das vezes é preferência do falante. Esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Clica no gostei, deixa um comentário dizendo o que você achou. Se tiver alguma dúvida sobre alguma das frases de exemplo, vai deixando no comentário, que tanto a nossa equipe quanto a nossa comunidade aqui vai te ajudando e vai tirando suas dúvidas. Então por hoje é isso, vejo você no próximo vídeo. Tchau!